Fala Tricolada, tudo bem? Alexandre Antônio na área, seja bem-vindo ao canal Tricolada, mais um vídeo falando sobre Fluminense. E hoje o assunto é o João Pedro, cara. Pô, vamos tirar o João Pedro do castigo. O Fluminense tá precisando de um camisa 9, rapaziada. Mas antes de a gente entrar nesse assunto do João Pedro e da necessidade de ter um camisa 9 nesse momento decisivo de 5 jogos que nos restam ainda no Campeonato Brasileiro, vai deixando o seu like, curta esse vídeo, bota um joinha lá no vídeo, rapaziada, dá uma moral aí pro Tricolor, se inscreva no canal, compartilha e comenta no final pra gente saber se você quer João Pedro volta ou não volta. Tá na hora de tirar o garoto do castigo, ou não é? Bom, é esse o tema de hoje, vamos falar sobre isso, vamos conversar. Marcão tirou o João Pedro, porque falou que o João Pedro estava sem foco, daí tirou, deu um castigo para ele. Esse último jogo contra o Atlético Mineiro, ele já treinou, ele já foi para o banco de reserva, foi relacionado, então parece que o menino focalizou de novo, tá no foco o Fluminense na vida dele. Então, tá na hora do camisa 9 voltar. O Fluminense de histórico, de Washington, Coração Valente, Ezio, Fred, né? Tanto jogo, tanto camisa 9 bom aí que passou pela história do Fluminense. E o Fluminense jogando mais 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos decisivos, jogos que o Fluminense precisa vencer no mínimo 3 jogos para fugir do rebaixamento, jogo de time grande, jogo que bota a história do Fluminense em jogo, é uma disputa para não cair para uma Série B, tá na hora de ter um camisa 9. Então, pô, vamos falar sobre isso e chegar a um denominador comum para ver se o Marcão aí dá uma aliviada pro garoto, libera o garoto para jogar, porque eu tô sentindo falta de um camisa 9 nesse ataque do Fluminense. Bem, vamos ao assunto. O Fluminense ele encontrou a sua formação ideal no 4-4-2, com 2 volantes fixos, Yuri, olha, jogou muita bola contra o Atlético Mineiro, Alan, que dispensa comentários, o Daniel e o Ganso com mais liberdade para chegar nos atacantes, o Ione Gonzalez está fazendo boas atuações, mas tem jogado bem o jogo, outro mal, e o Marcos Paulo também é a mesma coisa. Mas o que a gente mais espera de uma dupla de ataque é alguém que faça os gols, e a gente foi fazer uma pesquisa e viu que essa dupla de ataque pode estar indo bem em alguns quesitos, mas no principal está deixando a desejar. O Fluminense começa a sentir falta, rapaziada, de um camisa 9. Alguém, a bola, sabe aquela bola que passa na cara do gol, não tem aquele cara para concluir, aquela jogada aérea que não tem quem cabeceie, faça que torne uma opção de ataque, uma força para o ataque tricolor, como um jogo aéreo, uma falta na entrada da área, aquele cruzamento, aquele escanteio. A gente sente, eu começo a perceber a falta desse camisa 9 que prenda os zagueiros, e eu acho que está na hora do nosso querido João Pedro voltar. O rapaz já está vendido, já vai para a Europa ano que vem, não é um mau jogador, senão não estaria vendido, fez gols, é um dos que mais fez gols na equipe tricolor no ano. Então, bobo e ruim de bola o João Pedro não é. Faltava foco e parece que o foco voltou para o garoto. No momento decisivo, campeonato, não dá para jogar sem um centroavante. Hora de tirar o João Pedro do castigo. Nos últimos 5 jogos do Fluminense, eu fui lá, fiz uma pesquisinha lá nos últimos 5 jogos do Fluminense, a dupla Ione Gonzalez e Marcos Paulo fez apenas um gol, apenas fizeram um gol. No caso, o Marcos Paulo no jogo contra o São Paulo. São 5 jogos, os últimos 5 jogos do Fluminense, apenas o Marcos Paulo balançou a rede no jogo contra o São Paulo. Então, para mim, e creio para você também, é muito pouco para um ataque de time grande e um time que está nas portas da Série B, precisando vencer 3 jogos, jogar com uma dupla de ataque tão pouco efetiva como o Ione e o Marcos Paulo. Chegou a hora de dar força no jogo aéreo, na tabela, na referência, no pivô. Chegou a hora de incomodar os zagueiros com camisa 9 de ofício, coisa que Marcos Paulo e Ione Gonzalez não é. Então tá na hora de tirar o menino do castigo. Vamos lá. Tá, mas vamos perdoar o João Pedro, voltar a dar chance para ele no time titular, no lugar de quem? No lugar do Ione ou no lugar do Marcos Paulo?
Bem, no lugar do Ione, o time perderia a velocidade, porque o Ione é um cara rápido, de explosão, perderia aquela força do lado esquerdo de ataque. Todo mundo sabe que a força, o Fluminense é um time canhoto, joga muito pelo lado esquerdo, devido à fragilidade do Gilberto pelo lado direito. Então o Ione tende muito a jogar pelo lado esquerdo, e a parte mais forte do Fluminense é com o Ione ofensivamente pelo lado esquerdo, mas a gente sabe também que o Ione conclui mal, não sabe fazer gol, e tem um lado bom, né, de ter o lado esquerdo fortalecido. O Ione, ele tromba com os zagueiros, ele ganha dividida. No jogo contra o Atlético, ele ganhou dividida na maioria das vezes com os zagueiros do Atlético Mineiro. Então ele é um jogador forte, um jogador de velocidade, mas que no último lance, o último lance do Ione termina mal. Então a gente perderia com o João Pedro ali, essa força pelo lado direito, esquerdo do ataque do Fluminense, mas ganharia em referência e mais perigo na área. O que ganharia a troca do Ione Gonzalez pelo João Pedro? Ganharia no entrosamento. Por que no entrosamento? Todo mundo sabe que o João Pedro ele fez dupla de ataque com o Marcos Paulo na equipe sub-20, os dois foram artilheiros, brilharam muito na equipe sub-20 do Fluminense, então eles têm um entrosamento natural, se conhecem, tanto que o apelido deles era sub-20, casal sub-20, em referência ao casal 20 da década de 80. Então o João Pedro ficaria como referência, como um homem de área, o 9, e o Marcos Paulo buscando a tabela, indo para os lados, buscando a referência do João Pedro no ataque. No ponto positivo é esse. O ponto positivo é aproveitar o entrosamento do João Pedro com o Marcos Paulo, e o ponto negativo com a saída do Ione era perder essa força do lado esquerdo, da força física e da velocidade que o Ione traz para o time. Já o João Pedro no lugar do Marcos Paulo, formando um ataque Ione Gonzalez e João Pedro, tirando o Marcos Paulo, colocando o Marcos Paulo no banco de reserva, o Flu manteria a sua força pelo lado esquerdo, com o Ione Gonzalez, manteria aquele lado esquerdo forte, com a velocidade dele, que é o ponto mais forte do Fluminense no ataque, e ganharia uma referência para a assistência do Ione. O Ione é ruim do último lance, ele começa bem as jogadas, ele chega na entrada da área e conclui mal. Talvez muito por isso, muito também pela falta de uma referência. Talvez um cara, um 9, para buscar a tabela com ele, fazer a parede, se aproximar do Ione Gonzalez, coisa que o Marcos Paulo não faz, já o João Pedro faria isso, seria bom para o Ione Gonzalez, porque ele teria uma referência na área para dar a assistência. O Ione me parece um atacante de lado que busca mais um jogador de referência na área. Ele não faz tão bem a função de 9, mas ele me parece ser um jogador de assistência. Aquele cara que vai para a linha de fundo, que busca a tabela, que rola essa bola para trás para o centroavante pegar de frente. Então seria bem interessante essa dupla. O Ione Gonzalez, porque manteria aquela força pelo lado esquerdo, característica do Fluminense, e o João Pedro ali como referência para o Ione ter com quem se comunicar durante o jogo futebolisticamente. Seria muito interessante. Ganharia uma referência com a assistência do Ione Gonzalez. A volta de João Pedro traria mais força ofensiva ao Fluminense. A gente ganharia uma força aérea com a volta do João Pedro, ganharia uma força nos escanteios, como eu disse, nas faltas nas laterais do campo. O Fluminense ganharia muito com a referência do camisa 9. O que não podemos, independente da saída do Ione Gonzalez ou do Marcos Paulo, aí dependeria do Marcão escolher a saída de um ou do outro, porque o esquema 4-4-2 se encaixou muito bem. O que não pode, nesse momento decisivo de 5 jogos para acabar o Brasileirão, é o Fluminense não ter esse camisa 9, esse jogador de referência, esse jogador que pegue o rebote, esse jogador que na bola cruzada na entrada da área chegue para marcar o gol, aquele jogador que tem cheiro de gol. Não tem como abrir mão do 9, do centroavante, da referência nesses 5 jogos decisivos que o Fluminense tem pela frente. Então, tá na hora do João Pedro
alcançar o seu perdão e voltar à equipe titular do Fluminense. Rapaziada, deixe seu comentário no final do vídeo. O que você acha? Está na hora do João Pedro voltar? Está na hora de fazer uma dupla de ataque? Fazer uma dupla de ataque com quem? Com Ione Gonzalez ou com Marcos Paulo reeditando o ataque sub-20, do casal sub-20? Deixa seu comentário, que o Fluminense está precisando de ajuda e está precisando de fazer gol. 5 jogos? Só um gol da dupla de ataque? É pouco, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Saudações tricolores.